Sabes aquela sensação de acordares de manhã e sentires que o teu corpo já não é o mesmo de há 10 anos? Aquela rigidez nas pernas, aquela falta de energia que aparece sem avisar, aquela voz lá no fundo que diz: será que já passou o meu tempo? Para, porque o que vais ouvir a seguir pode mudar completamente a forma como vês o teu próprio corpo. Hoje vou falar-te de 5 coisas que acontecem dentro do teu corpo quando te mantens ativo depois dos 60 anos. E não são coisas pequenas. São transformações profundas, reais, que a maioria das pessoas nunca percebe que está a acontecer. Fica até o fim, porque a última vai surpreender-te mesmo muito. Vamos a isso. Imagina o João. Tem 74 anos, vive em Braga, perto do centro histórico. E durante anos achou que o cansaço era simplesmente parte de envelhecer. Levantava-se devagar, o café da manhã já não lhe dava prazer como antes, e os joelhos doíam-lhe logo ao primeiro degrau. Um dia, quase sem querer, começou a dar uma volta curta pelo Jardim de Santa Bárbara todas as manhãs. Só meia hora. E com o tempo, algo começou a mudar, mas não era o que ele esperava. A primeira coisa que mudou não foram os músculos, foi algo muito mais fundo. E é exatamente disso que quero falar primeiro. O nosso corpo, mesmo depois dos 60, continua a ter uma capacidade incrível de se renovar por dentro. As células que nos compõem não são estáticas. Estão em constante processo de limpeza e reconstrução. E quando nos movemos com regularidade, esse processo acelera de uma forma que a ciência já confirmou várias vezes. As mitocôndrias, que são como as centrais energéticas das nossas células, tornam-se mais eficientes. O corpo começa a eliminar proteínas danificadas com mais facilidade. E o resultado? Uma leveza física que muitas pessoas descrevem como sentir-me mais novo do que há 10 anos. Não é magia, é biologia. O João começou a notar isso ao fim de 3 semanas. A pele tinha um aspecto diferente. As feridas pequenas cicatrizavam mais depressa e havia uma clareza mental que ele não sentia desde os 60 anos. Não é coincidência. É o teu corpo a dizer-te obrigado. Simplesmente ninguém te explicou isto assim. Agora vem a segunda coisa, e esta é a que mais surpreende as pessoas. Porque ninguém espera que andar a pé todos os dias mude o que se passa aqui dentro, na cabeça. A Maria tem 68 anos e mora em Lisboa, perto de Benfica. Sempre foi uma mulher ativa, mas quando se reformou, sentiu que a cabeça começou a ficar mais lenta. Esquecia nomes, perdia o fio à conversa, sentia que estava a ficar para trás. As amigas diziam que era normal, que era a idade, e ela acreditou, por um tempo. Mas quando começou a caminhar todos os dias ao final da tarde pelo Parque de Monsanto, algo mudou. Começou a aprender a tricotar um novo ponto que nunca conseguira antes. Voltou a ler romances inteiros sem perder o interesse. E nas reuniões de família, era ela quem se lembrava dos detalhes que todos os outros tinham esquecido. Sabes o que aconteceu? O exercício regular aumenta o fluxo de sangue para o hipocampo. É a zona do cérebro responsável pela memória e pela aprendizagem. E esse aumento de circulação cria novas conexões. A neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se adaptar e crescer, não desaparece com a idade. Ela só precisa de ser estimulada. Não és uma pessoa a menos porque a tua memória falha às vezes. Simplesmente o teu cérebro precisava de movimento para acordar. E aqui está algo que muito pouca gente sabe. Quanto mais curiosidade mantiveres, quanto mais te moveres, mais tempo o teu cérebro consegue manter essa capacidade de aprender. Não há suplemento que substitua isso. Não há comprimido que faça o mesmo que 30 minutos de caminhada regular. A terceira coisa que acontece é mais silenciosa, mas os efeitos são enormes no teu dia a dia. Tens 70 anos, já não és o mesmo de há 20. O metabolismo abrandou, os músculos perderam alguma massa. Parece que engordas a olhar para um pastel de nata e emagreces só com um esforço enorme. Reconheces-te nisso? O Antônio tem 79 anos e toda a vida foi professor primário em Coimbra. Quando se reformou, ficou sem rotina e o corpo respondeu mal. A barriga cresceu, os níveis de açúcar no sangue subiram
E o médico já lhe estava a falar em medicação. Mas o Antônio decidiu fazer uma coisa antes disso. Passou a cuidar da horta que tinha no quintal e começou a dar uma caminhada pelo bairro depois do almoço. Todos os dias, sem falta. Ao fim de alguns meses, as análises surpreenderam o médico. A sensibilidade à insulina tinha melhorado. A inflamação no corpo tinha baixado. O peso estava mais estável, sem ele estar em dieta alguma. Não é que a caminhada queime gordura como num ginásio. É algo muito mais inteligente do que isso. O músculo ativo funciona como um regulador do açúcar no sangue. Manter os músculos ativos é manter o teu motor em funcionamento. E um motor que funciona bem consome de forma mais equilibrada, regula melhor e dá-te energia de uma forma muito mais consistente. É a diferença entre um carro bem afinado e um carro que arranca a esforço e para sem avisar. E o metabolismo não é uma sentença, é um sistema. E os sistemas respondem ao que tu fazes com eles. Mas agora vem algo que poucas pessoas ligam ao exercício físico. E quando percebes, ficas a pensar: por que é que ninguém me disse isto antes? A quarta coisa que acontece quando te mantens ativo depois dos 60 tem a ver com o teu estado de espírito. Não de forma vaga e poética, de forma química, concreta, mensurável. A Ana tem 63 anos e mora numa aldeia pequena perto de Évora. Passou anos a sentir um peso no peito que não sabia explicar. Não era tristeza profunda. Era uma espécie de angústia suave que ficava ali, sempre presente. Preocupava-se com os filhos, com a saúde, com o futuro. As noites eram longas. Os dias pareciam todos iguais. Até que uma vizinha a convidou para caminhar de manhã, antes do pequeno almoço, pelo caminho de terra que passa pelas vinhas. E a Ana foi. Primeiro por educação, depois por hábito. Depois porque, se não fosse, o dia corria-lhe pior. O que a Ana estava a experienciar não era imaginação. O exercício regular estimula a produção de dopamina e serotonina, que são exatamente as substâncias que o teu cérebro usa para regular o humor, a calma e a sensação de bem-estar. E ao contrário dos medicamentos, que podem ter efeitos secundários, o movimento físico regular faz isso de forma natural e progressiva. Não é culpa tua sentires o peso da idade no humor. O mundo não te ensinou a ligar o movimento ao equilíbrio emocional, mas agora já sabes. E há algo belo nisto tudo. Quando te moves ao ar livre, quando vês as árvores, quando sentes o vento, há um efeito adicional que os investigadores chamam de restauração da atenção. O teu sistema nervoso desliga do estresse e entra num estado de recuperação profunda. E isso transforma a forma como reages às pessoas à tua volta. Com mais paciência, com mais presença, com mais alegria. A Ana diz que os netos começaram a pedir mais para estar com ela. Não mudou nada em casa, mudou algo nela. Agora a quinta coisa, e esta é talvez a mais prática, a mais urgente. Porque tem a ver com algo que muitas pessoas com mais de 60 anos temem em silêncio. Cair. O medo de cair é real, e faz com que muitas pessoas se movam menos. E ao moverem-se menos, ficam mais frágeis. E ao ficarem mais frágeis, o risco de cair aumenta. É um ciclo que engole pessoas inteiras. E é completamente evitável. O Manuel tem 85 anos e vive no Porto, na zona de Sedofeitos. Desde os 60 anos que faz um conjunto de exercícios simples de perna todas as manhãs antes do pequeno almoço e depois caminha 20 minutos pelo bairro. Não corre, não levanta pesos. Faz coisas simples, mas faz-as todos os dias sem falhar. Hoje, com 85 anos, sobe as escadas da sua casa sem se agarrar ao corrimão. Caminha nos paralelepípedos da Baixa do Porto sem hesitar. E quando os amigos começaram a usar andarilhos e a ter medo de sair de casa, o Manuel continua a marcar o café às 10 da manhã no pasteleiro da esquina. O segredo não é intensidade, é consistência. O teu corpo obedece a um princípio muito simples. Usa ou perdes. Os ossos ficam mais densos quando são exigidos. Os músculos mantêm a coordenação quando são usados com regularidade. O equilíbrio melhora quando treinas, mesmo que de forma suave. E a parte mais importante é esta. Nunca é tarde demais para começar.
Nunca. Há estudos que mostram melhorias na força muscular e no equilíbrio em pessoas que começaram a fazer exercício regular aos 75 anos. O teu corpo não desistiu de ti. Só está à espera de que tu não desistas dele. Agora quero que penses numa coisa. O João de Braga que te apresentei no início, a Maria de Lisboa, o Antônio de Coimbra, a Ana de Évora e o Manuel do Porto. Não são atletas. Não têm dietas especiais. Não passam horas num ginásio. São pessoas normais, como tu, que um dia decidiram que o movimento devia fazer parte do cotidiano deles. E o corpo respondeu. Sempre responde. Às vezes, é uma pequena mudança que salva a tua força. Não precisas de revolucionar a tua vida amanhã. Não precisas de correr. Não precisas de perder 20 quilos num mês. Precisas de sair porta fora e andar. Todos os dias, ou quase todos os dias, por 30 minutos. Num jardim, num parque, pela rua da tua aldeia, pela marina da tua cidade. Onde quiseres. E se tens dores nos joelhos, se tens alguma condição de saúde específica, fala primeiro com o teu médico. Não porque não possas mover-te, mas porque o médico pode ajudar-te a encontrar a forma certa de o fazer sem riscos. O movimento é quase sempre possível. A forma é que pode precisar de ajuste. O que não é opção é ficares parado à espera que o corpo melhore por si mesmo. Porque ele não vai. O corpo melhora quando tu lhe dás razão para melhorar. Pensa nas 5 coisas que viste hoje. A renovação celular, que faz com que te sintas mais leve por dentro. A proteção do cérebro, que mantém a memória e a clareza mental. O equilíbrio metabólico, que regula o açúcar, a inflamação e o peso. A estabilidade emocional, que te dá paz e paciência. E a força estrutural, que te mantém de pé, independente e livre. 5 razões enormes para te levantares amanhã de manhã e saíres porta fora. E agora, vem a pergunta que quero mesmo que te faças a ti próprio. Não para me responder a mim, mas para te responder a ti. Que tipo de pessoa queres ser daqui a 5 anos? Queres ser a pessoa que ficou parada a ver o tempo passar? Ou queres ser como o Manuel, com 85 anos, a tomar café na pastelaria da esquina, a subir escadas, a viver? A resposta está nas escolhas pequenas que fazes todos os dias. E começa amanhã de manhã. Se este vídeo te fez pensar, se te reconheceste em alguma destas histórias, deixa um comentário aqui embaixo. Conta-me onde costumas caminhar, ou onde gostarias de começar. Esses comentários chegam até mim, leio-os a todos, e fazem mesmo a diferença para continuar a criar conteúdo que te ajude. Partilha este vídeo com alguém que precisas que veja. Um familiar, um amigo, alguém que anda a dizer que já não tem idade para isso. Porque às vezes, a melhor coisa que podemos fazer por quem gostamos é mostrar-lhes que ainda há tempo. Que o corpo responde. Que a vida pode melhorar, mesmo depois dos 60, dos 70, dos 80 anos. Obrigado por ficares até ao fim. Isso diz muito sobre ti. Até ao próximo vídeo.